Olá, meus queridos. Nossa aula de hoje é sobre as relações ecológicas. As relações ecológicas nos seres vivos compartilham, o espaço através do ecossistema. Este ecossistema onde eles vivem estabelece uma relação. E essa relação entre eles com o ambiente, essas interações são necessárias para a sobrevivência dos organismos, pois auxiliam na busca por alimento, abrigo, locais para a reprodução, entre outros fatores. Então, essas relações estabelecidas entre esses seres vivos de um ecossistema, nós chamamos de relações ecológicas. E essas relações ecológicas, nós temos as harmônicas. A relação harmônica existe, uma harmonia entre os seres vivos, quando eles se relacionam sem que nenhum dos envolvidos saiam prejudicado. São exemplos dessas relações harmônicas: mutualismo, protocooperação, sociedade, colônia, inquilinismo e comercialismo. Aí são as relações harmônicas. Agora, as relações desarmônicas. Que são relações desarmônicas? É a relação entre esses seres vivos, nesse convívio, em que uma das espécies é favorecida, trazendo prejuízo à outra. Existe uma relação de desarmonia, uma desarmônica. É importante também lembrar que as relações desarmônicas também colaboram para o equilíbrio da natureza, pois têm um importante papel no controle das populações. Então nós temos aí exemplos de desarmônica: o parasitismo, o predatismo, o canibalismo e a competição. Aí são as relações desarmônicas. Agora vamos ver cada uma. As relações harmônicas, primeiro nós temos aí a protocooperação, que cada organismo vivo ele realiza um tipo de benefício para outro, como por exemplo nós temos aí o passarinho e o búfalo ou boi, o jacaré e o passarinho. Então existe uma protocooperação dos alimentos que esse passarinho vem e come nesses restos de alimento que ficam nesses animais, na boca. Já o mutualismo é quando esses dois organismos são beneficiados. Aí nós temos os exemplos do link, que utilizando por alguns animais, as vespas. Então aí é o mutualismo, são os beneficiados. Agora vamos ver outros, o inquilinismo da relação harmônica. O inquilinismo é utilizado por espécies diferentes, na qual um deles atua como abrigo, dando proteção ao outro. O inquilinismo é como se fosse moradia, abrigo. Então eles dali se apossessam pela relação desses seres vivos. Agora, comercialismo. Essa relação é quando esses seres vivos se apresentam, se aproveitam dos restos dos alimentos, mas não causam nenhuma doença. Eles esperam e aquele animal se alimenta, e depois que eles se alimentam, aí ele vai de lá e come. Aí nós temos o exemplo do tubarão e a rêmora. Agora vamos para outra relação harmônica, que nós temos colônia e sociedade. A colônia são os seres vivos que se dividem em tarefas para a sobrevivência dos indivíduos. Que nós temos aí o exemplo de uma colônia. E
da sociedade. Essa relação é quando os indivíduos de uma mesma espécie vivem reunidos. E aí nós temos o exemplo das abelhas, que é uma sociedade. Formigas também vivem em sociedade. Agora vamos para as outras relações desarmônicas. A desarmônica que nós temos aí é a competição. Acontece quando os seres vivos apresentam, né, os mesmos interesses, têm que lutar para conseguir o seu alimento. Então eles convivem, né, em competição e ganha aquele que consegue o seu alimento. O canibalismo é uma relação também desarmônica, porque os seres vivos da mesma espécie utilizam, né, como um alimento. Um exemplo aí, o louva-a-Deus, ele devora a cabeça do macho no caso do acasalamento. Então isso é o canibalismo. Agora para outra relação desarmônica, vamos lá, que são os predadores e o parasitismo. Predação ou predatismo, quando um ser vivo serve de alimento para o outro, e já o parasitismo é quando um dos envolvidos, chamado de parasita, beneficia-se de outro, então denominado de hospedeiro. Então aí são as relações harmônicas e desarmônicas. E agora a nossa atividade no módulo 1, nas páginas 58 e 59. Sucesso para vocês e até a próxima!